Oi, meu nome é Everton, sou da sala 13M13 e eu vou falar um pouco sobre os conflitos religiosos dentro do mundo globalizado, assim como a relação entre o início da globalização e o início desses conflitos. Bom, a gente pode começar pensando que globalização ela teve início com as grandes navegações, assim como a gente sabe que as grandes navegações ela tem um teor mais nacionalista, é toda aquela galera de lá da Europa que vai em busca de novos territórios, vai em busca de novas portas de mercado, novas portas de negócio, novas oportunidades. É a galera da Europa querendo se expandir mais, e quando eles conseguem entrar nesse território, a grande corrida para o território da Portugal e Espanha, que quando eles conseguem achar esses territórios desocupados por outros países da Europa, que para eles é o que importava naquela época. Então ainda existia um processo de impor uma cultura europeia, uma cultura que é deles, para conseguir educar aquele povo, para conseguir educar aquela comunidade que usufrui de outra cultura, que pratica outra cultura, tem outros hábitos e outros costumes da maneira europeia. E é aí que começa tudo isso. A gente tem um embate entre culturas, é o primeiro conflito de culturas que a gente tem entre os povos. A gente consegue ver isso claramente quando os portugueses saem de lá, de Portugal, os portugueses de Portugal, e vêm para cá e encontram os índios brasileiros. Eles têm muito isso de um conflito de conhecer, tentar conhecer um ao outro. E é exatamente isso que as grandes navegações proporcionam para o mundo, assim. Ela consegue fazer com que outros povos, vários povos de vários lugares diferentes, consigam dialogar entre si. E quando a gente fala de povos diferentes, a gente necessariamente está falando de culturas diferentes. E quando a gente fala de culturas diferentes, a gente subjetivamente fala do meio de vida deles, certo? De práticas e costumes, fala das crenças, e quando a gente fala da crença, automaticamente a gente fala de religião. No momento, não tem ocorrido nenhum embate entre religiões, entre culturas, nenhum diálogo entre culturas de povos diferentes, mas que a gente sabe que naquela época a Europa era o único continente, a Europa, aliás, era o único continente que estavam formados e eram conhecidos, e é a partir das grandes navegações que eles passam a conhecer esses outros povos que antes eram desconhecidos. E justamente essa possibilidade de conversa entre novos povos e um diálogo melhor entre culturas que permite que a gente veja com mais evidência esses conflitos religiosos, esse embate entre religiões, esse diálogo que as religiões têm entre as crenças de um e as crenças de outro, qual é verdade, qual não é. E quando a gente fala de religião, a gente consegue aí moldar a começar a falar do fanatismo religioso, ok? A gente pode começar a entender isso quando a gente começa a entender o conceito de pluralidade religiosa atrelado a outros conceitos que têm a ver com o fanatismo religioso. A questão do nacionalismo, mais uma vez, a gente sabe que o nacionalismo, em outras palavras, é o amor pela tua pátria, e havendo amor pela tua pátria, a gente consegue entender perfeitamente que a cultura está relacionada com isso. E como eu já disse antes, a religião está relacionada diretamente. Não tão miscigenados como o Brasil, a gente consegue ver uma diferença, um embate mais apático entre essas religiões. O Brasil, que é um país miscigenado justamente por essa questão das grandes navegações, por essa questão desse embate cultural que houve entre a África, que houve entre os portugueses, que houve entre os indígenas e várias outras culturas por aí afora, que a gente consegue ver posteriormente. Mas enfim, quando a gente fala de um país ou um local em que não há essa miscigenação, não há essa ideia, esse conhecimento, porque por um lado as grandes navegações elas trazem para nós uma nova forma de conhecer o mundo, uma nova visão, ela traz informação, mas existe a falta de compreensão do outro, certo? Então quando a gente encontra um povo, uma cultura que não tem essa compreensão, uma cultura que não age com empatia relacionado a outras culturas, a gente poderia dizer até que é uma questão de heterocentrismo, mas acho que vai muito mais além. É mais por falta de formação, por uma diferença de políticas, e a gente consegue entender perfeitamente que, fruto da irracionalidade e a prática violenta da religião, ela acaba gerando todos esses conflitos mais agressivos, esses conflitos mais violentos, porque a gente sabe que hoje a gente vive numa realidade em que vários países
apesar do nosso conceito de laicidade, a gente consegue entender perfeitamente que em alguns países a religião ainda domina. É o mesmo cenário da Europa antigamente, só que a única diferença é que na Europa antigamente era a Igreja Católica que dominava. Então a gente sabe que tem essa relação ainda política, Estado com religião. A gente sabe que não é fácil para determinado povo quebrar esse tipo de costume, esse tipo de prática que faz parte também da cultura de determinados países. Então, a questão dos conflitos religiosos vão muito mais além do que a gente pode dizer num vídeo. Elas, na verdade, pegam muito da ética, da falta de empatia de algumas religiões, muito mais além de uma visão etnocêntrica, justamente porque não é por desconsiderar outras culturas. Existe sim um tanto de etnocentrismo entre religião e entre a globalização. É tudo isso, essa parada, esse círculo que se formou das grandes navegações, os portugueses europeus chegam e impõem uma cultura, essa cultura começa a debater, a dialogar com outras culturas, e a partir daí a gente vê essa salada cultural que a gente vive hoje no mundo. Várias culturas dialogam com várias culturas em tempo real. A gente consegue ver esse embate. Hoje a gente tem guerras que têm um teor religioso barra político, justamente pela relação entre a igreja e entre o Estado, são entre a religião e entre a globalização. Todos os conflitos têm uma ligação direta e indiretamente, como a gente conseguiu ver nesse vídeo. Não vou focar em nenhuma ocasião, nenhum conflito em específico, justamente porque eu acho mais importante ter essa visão mais geral, que a gente possa analisar esses conflitos de uma forma mais crítica, conseguir entender a realidade de cada povo, de cada cultura, de cada religião, sem criticar e sem apontar o dedo. É justamente para isso que eu estou trazendo essa visão mais geral, ao invés de casos específicos.